Boa noite a todos, né? Sou Zé Marcelino, junto com a colega Anne, somos diretores da DUSP, né? E tem uma honra aqui estar o nosso presidente, embora a DUSP seja uma entidade não presidencialista, né, presidente? Esse projeto, né, a DUSP, Debates a DUSP, é uma iniciativa da diretoria, no sentido de trazer temas, né, que entendemos relevantes aí no debate nacional. Então, nós estamos no terceiro encontro, né, tivemos um debate sobre a questão da Previdência, o segundo foi a questão da ciência e tecnologia, hoje vamos discutir educação superior, formas de privatização, e 19 de novembro teremos aqui a professora Márcia Barbosa, do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, que vai comentar um pouquinho a dura vida das mulheres, né, na universidade, né, um tema também bastante atual. Hoje a gente queria agradecer muito, né, a presença dos dois colegas, professor Lalo Watanabe Minto, né, economista pela Unesp, professor do Departamento de Filosofia e História da Educação, é mestre e doutor, né, pela Unicamp, na educação, né, Lalo? Trabalha essencialmente nessa discussão das políticas de educação superior, né, público-privado. Para mediar o debate aqui, né, e aquecer, a gente tem a honra de contar aqui com o professor Rodrigo Recupero, né, que ele é professor do Departamento de História, né, da nossa querida FEFELESH, graduação e doutorado, né, em História Econômica. Então, aqui nós estamos... Vou decifrar o Paulo Guedes aqui. O que eu gostei, não sei se está certo... Rodrigo, a linha de pesquisa é estrutura e domínio, né, do antigo sistema colonial, né? Fiquei pensando, estamos vivendo um neocolonialismo, né? Então nada mais atual, né, do que discutir. Exato. Então, gente, já falei muito, agradecer, passo aqui para o Rodrigo. Iniciar. Antes de passar, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. A gente tem feito um esforço desde a gestão passada da DUSP, de ter uma presença maior nos campi do interior, né? A gente tem feito uma série de visitas, né? Acho que de 2 anos para cá, acho que deve ser sei lá, a quarta, quinta vez que eu estou aqui em Ribeirão, acho que eu já perdi até a conta, né? Amanhã a gente vai ter uma reunião também da diretoria. A gente tem feito um esforço também de fazer reuniões da diretoria da DUSP no interior. A gente fez uma na Exalc mês passado. Vamos fazer uma amanhã aqui em Ribeirão Preto. Então, é um esforço que a gente tem feito, né, de estar mais presente aqui nos campos do interior. Então, a gente tem feito essas atividades. Então, eu queria registrar isso. E só para falar, estava brincando, né, dessa apresentação do Zé Marcelino, de fato a gente está hoje num processo de volta ao sistema colonial, né? E agora, em vez de senhores de engenho e escravos, a gente vai ter os empreendedores e os colaboradores, né? Como o próprio Mourão, né, nosso vice-presidente, disse outro dia num Twitter. Então, de fato, a gente tem caminhado para isso, mas estamos aqui para tentar impedir, né? Então, vou passar a palavra para o Lalo. Qual que vai ser o meu? Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Estou pedindo aqui para ele me controlar mesmo, porque senão pega o microfone e começa a falar, não para, né? Obrigado pela presença de vocês, todos e todas. O Marcelino já antecipou, né? Esse é um tema que eu tenho discutido desde a minha iniciada aí, a caminhada no meio acadêmico. É um tema que está mais sempre atualizado, né? Sempre se renova, então não perde a importância, a relevância, embora por vezes a gente tenha que dizer que nem tudo é muito novo, né? Algumas coisas aí não são tão novidades assim quanto elas parecem. As roupagens se modificam, mas os processos são mais ou menos os mesmos. Então eu pensei numa apresentação aqui, e algumas partes eu vou passar mais rápido, outras nem tanto.
e depois no debate a gente pode aprofundar mais questões que vocês considerarem relevantes, né? Ou que chamarem mais atenção por algum motivo específico. Então, eu pensei, claro, em tratar esses dois temas aí que ilustram o título, que foi um título, inclusive, proposto pelo Zé Marcelino, né? Enfim, pela organização local, como duas faces de um mesmo processo, né? Privatização do ensino superior, como um todo, e o desmonte da rede pública. Mas eu queria começar a pensar sobre isso, mostrando para vocês um dado que todo mundo já conhece, ou tem uma ideia geral, que é essa configuração público-privado em termos de matrículas no Brasil, né, total. Que é aquela ideia de que, predominantemente, o ensino superior no Brasil é privado, um dos mais privatizados do mundo. Não quis aqui fazer comparações com outros países, porque sempre são problemáticas, mas se vocês forem fazer, vocês vão achar lá que o Brasil está bem posicionado no ranking da privatização. Então, essa é uma série histórica longa, né, de 1960 a 2018, que mostra que, se naquele momento, na década de 60, o público ainda era predominante, um ensino muito acanhado, né, poucas matrículas, depois, nos anos 70, tem a virada, esse é o momento da virada, né, 50 a 50, e depois, nunca mais, o público teve seu espaço preservado. Então, chegando aqui hoje, os dados mais atuais, em torno aí de 25, pouco mais de 25 público e 75 privado. Com detalhe, se for pegar só o ensino à distância, que hoje são 2 milhões de matrículas, né, a proporção é bem mais privatizada. Então, 92 contra 8. Depois eu vou recuperar esse dado lá na frente para trazer uma outra... propor uma análise, aqui, uma reflexão coletiva sobre o que isso significa, né? Então, essa ideia geral. Que ideia que é essa? Que, só voltando, que eu vou chamar aqui de, talvez, a forma mais convencional de pensar a privatização, que é como se fosse uma fronteira, né? Uma linha que você observa, bem delimitada, um lado é público, por outro lado é privado. Que eu acho que esse é, talvez, o maior desafio nosso hoje, na contemporaneidade, pensar para além dessa ideia de fronteira. Porque, afinal de contas, o público já não é mais o mesmo, né? E o privado também não é mais o mesmo. Claro que ainda podemos pensar no público, digamos assim, com todas as contra o privado, mas também é preciso pensar no privado que está dentro do público, que está dentro das instituições públicas, estatais, e as várias maneiras pelas quais isso interfere no seu funcionamento, né? Então, uma ideia de pensar para além da fronteira, né? E não nos iludirmos mais com a ideia de que o estatal garante o caráter público das instituições, né? Então, deixa eu ir adiante aqui. Eu pensei em organizar 3 momentos nessa apresentação. Então, um que eu vou passar mais rápido é mais uma sugestão e uma inspiração para que se pense sobre isso, que é eu falar um pouquinho da ideia de capital fictício, recuperando um texto clássico, que é do livro 3 do Capital, de Karl Marx. Um segundo momento para pensar nas relações do setor privado com o Estado, portanto, as disputas, as várias formas de disputa pelo fundo público e por fim, alguns desdobramentos disso do próprio ensino superior nas instituições públicas. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me cobrem, né? Então, por que essa parte é rápida? Porque, de fato, se eu fosse falar sobre isso, teria que usar o tempo inteiro para começar a falar desse assunto. Então, deixo como uma sugestão, também é um assunto que eu mesmo começo a fazer uma entrada um pouquinho maior, porque acho que a relevância dele se ampliou nos últimos anos, que é pensar a importância dessa categoria, que lá no livro 3, na seção 5 do Capital, Marx chamou de capital fictício. Uma obra inacabada, né, uma reflexão não completa, tal como o livro 1 do Capital, portanto, cheia de controvérsias e polêmicas de interpretação no significado dessa categoria, mas que eu acho que é fundamental para pensar hoje a privatização do ensino superior no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, talvez naquele que seja o exemplo mais avançado
de avanço das formas do capital fictício no ensino superior no mundo. E, para não perder esse gancho, 2 processos que o Marx já desenvolvia lá no livro 1, no 2 e no 3, mas em especial no livro 1, nesse caso, que é aquilo que ele diferenciava entre concentração de capital e centralização de capital, né? E eu peguei um exemplo aqui para ilustrar isso, que é o da Croton, que agora mudou de nome recentemente. Eu fiz questão de manter aqui a denominação anterior, passou a se chamar Cogna, né? Nome bonito, atrativo, apelativo, enfim. Qual a diferença de concentração e centralização? Que a gente pensa, a gente troca, no senso comum, a gente troca os dois, né? Centralização é o que a Croton faz, por exemplo, quando compra uma série de outras instituições privadas. E ela comprou várias, né? Muitas. Ela vai ficando grande, ela vai inchando, digamos, por aquisições, na forma de aquisições. Isso é centralização de capital, né? E concentração? Concentração é um processo que ocorre antes dessas fusões e aquisições, que é quando uma determinada empresa, um grupo, um capital se torna forte o suficiente para começar a fazer isso. Então, de novo, outra informação para guardar um pouquinho para a gente voltar lá na frente depois. Como é que esses grupos fizeram isso? De várias maneiras, né? Mas em especial se atrelando a fundos de investimento privados. Então, se colocando aí lado a lado com o capital financeiro e potencializando, né, a sua capacidade de compra, de definir políticas, de fazer lobbies, de eleger bancadas, e por aí vai. Então, é todo um processo encadeado que, nessa última década, a gente viu acontecer com uma intensidade que, talvez, há 15 anos atrás, ninguém pudesse prever assim, de maneira tão acelerada, né? O que era a Croton há 15 anos atrás? Né? Tinha, inclusive porque os nomes mudam, né? Começa com cursinho, acanhado, tal, depois vira. Quase todos os grandes grupos hoje do ensino superior no Brasil começaram como cursinhos, pré-vestibular, né? Então, se alguém quiser começar um grande negócio aqui, vocês já sabem qual é o caminho. Só que agora vocês têm que concorrer com os grandes, né? Então, só para registrar também um dado importante, a primeira entrada de fundos de investimento no ensino superior no Brasil aconteceu em 2001, quando um então chamado Grupo Pitágoras, né, que depois virou isso aqui, se fundiu com um fundo de investimentos dos Estados Unidos chamado Apollo. Em alguns lugares vocês vão achar Apollo International, ele tem uma subdivisão que é da educação, mas, enfim, é um grupo, pela primeira vez, ninguém deu muita bola naquela época, né? Claro, não tinha muito como saber exatamente o que ia acontecer depois disso. Essa parte eu vou passar mais rápida mesmo, né? Eu queria só chamar a atenção para isso. O que é importante nessa categoria capital fictício? Porque é quando o Marx desenvolveu uma ideia que acho que como inspiração, não mecânica, né? Pegar lá e tentar aplicar na Croton, não vai dar certo. Mas como inspiração é importante, porque é aquilo que ele chamava de processo de capitalização. Assim, todo e qualquer fluxo de renda regular, né? O salário, uma transferência do governo, enfim, qualquer tipo de renda, aposentadoria, pode ser capitalizado, né? Pode ser usada como plataforma de investimentos financeiros, né? Aquele investimento que você faz apenas para se apropriar de uma parcela de valor que foi produzida socialmente. Mas aquela atividade em si não gera nada, só gera para o proprietário né? Então, se eu tenho um fundo de investimento, qual é a função desse capital do qual eu sou proprietário? É se apropriar de uma parcela de valor que foi produzida em algum lugar, na divisão social aí do trabalho, nacional e internacional, né? Então, esse capital em si não vai produzir nada. Então, o vínculo, esse tipo de relação, ele cria uma forma de acumulação, de crescimento econômico, em que parece que não há nenhuma relação direta com a produção. Então, palavras de Marx, né? Apaga-se até o último rastro toda a conexão com o processo real de valorização do capital
e se reforça a concepção do capital como um autômato que se valoriza por si mesmo. Não é? Aí quando vem aquelas grandes crises, como foi em 2008, por exemplo, parece que de uma hora para outra uma parte da riqueza mundial desaparece. E é isso mesmo, segundo essa lógica aqui. Por quê? Porque ela era fictícia. Né? Tem todo um efeito em cadeia. Claro que o capital investido em atividades reais não desaparece, né? Ferrovia, navegação, os exemplos que ele mesmo deu lá no meados do século XIX. Mas toda essa parte que depende da especulação financeira, da movimentação do capital fictício, sim, pode, de uma hora para outra, desaparecer, porque, afinal de contas, são mercadorias cujo preço não é mais determinado por nenhuma atividade real. Sim, é meramente financeiro. Outra informação para guardar aí. Não são muitas. Tudo bem, então, quando essas formas de acumulação financeira, né, então estão usando um termo que não é do Marx, mas é um termo contemporâneo, né, que se usa para falar disso, quando essas formas de acumulação financeira ou fictícia se desenvolvem na educação superior, então elas potencializam de tal maneira o setor e as atividades de negócio que ele movimenta, que, na minha opinião, modifica também aquela ideia de fronteira pública e privada. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se torna mais complexo. Então, se a gente pensar naqueles fluxos regulares de renda, vou dar um exemplo aqui mais clássico de todos, que é o FIES. O FIES institui um fluxo regular de do fundo público que é destinado às instituições privadas, que as potencializa de uma maneira para crescer, para comprar outras instituições, para fazer, concentrar o mercado de tal maneira que antes não existia. Né? É um ganho garantido. Ele muda toda a composição do setor, e é um pouco que eu vou tentar mostrar com alguns dados em seguida. Né? Então, esse primeiro ponto era bastante para introduzir essas ideias que vêm agora no segundo item. Né? Que maneira que isso afeta o ensino superior e a relação do privado com o público por conta da financiarização? Esse acho que é o desafio que a gente tem que responder para entender para onde vão esses grupos, quais são as tendências, como isso afeta o Estado, as políticas educacionais no Brasil nesses últimos anos. Então, de novo, permita-me citar mais uma vez o texto do Marx, do livro 3, no capítulo 30, quando ele diz o seguinte: ganhar e perder pelas flutuações de preço desses títulos de propriedade, né, ações, títulos da dívida, por aí vai, bem como sua centralização nas mãos dos reis, aí fui eu que troquei aqui da educação superior, ele usou aqui ferrovias, torna-se virtualmente mais e mais resultado do jogo, que toma o lugar do trabalho como modo original de adquirir propriedade do capital e também o lugar da violência direta. Você não precisa não precisa se estabelecer nesse processo aqui uma relação de capital e trabalho para que haja a violência direta de um para outro, porque quem substitui essa relação é esse capital financeirizado, esse capital fictício. Mas ele está absorvendo, de qualquer maneira, algo que foi produzido em algum lugar. Então, vocês imaginem qual é a dimensão necessária de exploração do trabalho, de força de trabalho, para movimentar toda essa acumulação financeira das últimas décadas no mundo. Imaginem, né? Bilhões, trilhões de dólares circulando dia a dia aí nas bolsas e mercados financeiros, e esses valores, em parte, estão sendo produzidos em algum lugar, né? Numa escala que tem que ser cada vez maior, tem que ser crescente. Então, um dos alicerces da capitalização no ensino superior foi o aporte de recursos públicos regulares para o setor privado, né? Então, o FIES e o ProUni são os principais, mas não os únicos. Porque também tem isenções, sempre houve algum tipo de... Está na nossa história, né? Está no DNA do ensino superior no Brasil, historicamente, vínculos com o poder público. Nunca deixou de ter.
né? E arriscaria dizer que nunca vai deixar de ter, porque senão não é rentável. Né? Ainda não apareceu o ensino superior rentável, privado rentável, estrito sensu, né? Sem dinheiro público, subvenções, bolsas, isenções de impostos. Não existe ainda esse formato. Os dados que eu queria mostrar, eu vou passar rápido também, porque de fato é só para chamar a atenção de algumas coisas. Vou deixar aí a apresentação disponível, quem quiser copiar, sem direitos autorais. Se der problema, não fui eu que fiz. Não tem... Olha isso aqui, ó. É uma comparação simples, sem muitos detalhamentos, concluintes do ensino médio no ano anterior e ingressantes no ensino superior, tanto presencial como à distância. Então veja que até 2004, essa relação ainda era favorável, havia uma sobra, né, no ensino médio. Pessoas que iam se formar e, de fato, não teriam vaga, e mesmo que uma parte não ia tentar mesmo entrar no ensino superior, mas mesmo que quisesse, não ia ter vaga. Mas em 2006, isso já se alterou. Houve uma inversão. Então, tem mais gente entrando no ensino superior do que saindo do ensino médio, o que sugere um certo paradoxo. Né? De onde vem isso? Como assim tem gente a mais saindo? Claro, como eu falei, não tem detalhamento aqui. Tem muita gente que se formou no ensino médio e saiu. Tem gente querendo fazer outra graduação. Tem gente querendo mudar de área. Tem tudo. Mas que há uma tendência aqui. É isso que é importante nesses dados. Né? E o setor privado, desde o início dos anos 2000, percebendo essa movimentação aqui, esse crescimento acelerado, começa a barganhar, né, a fazer um lobby muito forte com o poder público para que houvesse algum tipo de política que financiasse o que eles chamavam de vagas ociosas. Né? Vocês sabem o que é vaga ociosa, né? A instituição anuncia que tem tantas vagas e negocia, né? Principalmente no ensino à distância, que é mais difícil de controlar. Como é que você controla vagas ociosas do ensino à distância? É uma coisa meio complicada. Né? Enfim, aquele exemplo que eu dei ali da Croton, a Anhanguera fez muito... comprava galpões de fábrica. Né? Eles cresceram dessa maneira, assim, estrutura simples, comprava a preços baratos, né? Porque era todo galpões abandonados ou em vias de... e acabava virando um negócio barato. Rapidinho eles conseguiam as vagas ociosas. Né? Mas, enfim, esse é um outro caso específico de uma instituição muito poderosa, que era a Anhanguera, agora Croton, agora Cogna. Outro dado, ProUni. E aqui perdeu a configuração, mas não importa, porque é esse que eu queria chamar a atenção. De 2005 a 2014, no segundo semestre, 57% das bolsas do ProUni foram destinadas a instituições com fins lucrativos. Então, quem que ganhou mais essas bolsas? As Croton da vida, né? As Estácios, as com fins lucrativos. O que não significa que as sem fins lucrativos não sejam também com fins lucrativos. Né? Vocês sabem que tem instituições que conseguem manter por muito tempo essa categoria administrativa, o reconhecimento do poder público de não finalidade lucrativa, mas, de fato, elas têm. Né? Isso significa que já foi 20, Rodrigo? Eu achando que eu tinha mais 20. Olha isso aqui, em 2015, a Anhanguera comemorando que o FIES estava de volta. Né? Esse aqui é a dotação do FIES. Isso é dotação, né? Não significa que foi gasto tudo isso. Que em 2016 chegou num ponto máximo, aí 18 bilhões. De fato, não foi tudo isso. Né? O máximo aqui foi em torno de 2014, 2015. Então, olha esse dado aqui. Em 2009, 5% das matrículas eram FIES, e em 2015, 39%. Então, houve uma recomposição das matrículas privadas por conta desses recursos públicos. É isso que eu queria chamar a atenção com aquela ideia do fluxo regular. E eu não trouxe aqui nenhum dado sobre isso, mas se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver também que as matrículas FIES
tem um preço médio maior do que as matrículas regulares. Por quê? Porque era garantido. Não tinha endividamento, não tinha dúvida, né, inadimplência. Então, as instituições jogavam um pouquinho para cima, criavam, como eles chamam, ticket médio elevado, superior ao regular. Então, o saldo devedor do FIES em 2017, em fevereiro, estava na casa de 71 bilhões. É aquilo que ainda não foi pago. Vou passar esse rápido. Olha esse aqui também, preço das ações. O do fundo é o FIES, né? As colunas, o quadradinho aqui. E esse aqui é o valor das ações desses 4 grandes grupos que abriram capital na Bolsa de Valores. Veja se não tem um movimento similar. Cresceu FIES, cresce ações na Bolsa. Então, ele se retroalimenta, os grupos vão se tornando cada vez mais poderosos. Esses dados são da Denise Gentil e da Lena Lavinas. Aqui eu só vou chamar a atenção do Croton, aqui, ó. Participação do FIES na receita bruta da Croton, quase 60%. E em 2014 foi o ano mais pujante do FIES. Passar esse também. Então, o ponto a concluir desse segundo tópico é o seguinte, que essa capitalização do setor privado de educação, então essa vinculação com o setor financeiro, o torna muito mais forte do que antes. Não é mais um lobby, né? É algo que começa a funcionar de tal maneira entranhado na política de Estado que chega um momento que você não sabe mais diferenciar o que é o que, né? Então tem bancadas, eles estão presentes nos conselhos, eles estão na mídia, eles têm as suas próprias organizações. Eles são muito fortes, né? Tanto para formular políticas, quanto, claro, para definir seus próprios negócios. Por exemplo, comprando as instituições menores, ou então baixando o preço da mensalidade de forma que aquele grupo pequeno, filantrópico ou comunitário não tenha mais condições de concorrer, né? Ele fica pouco tempo, acaba tendo que vender para uma dessas grandes empresas. Tem uma mudança importante na legislação 2014 e 2024 do PNE, né? Que foi, de fato, isso é um lobby, um exemplo de lobby vencedor do setor privado, né? Que foi indiferenciar o público e o privado na lei do PNE 2014, lei 13.005. Né? Então, lá, se vocês olharem lá nos artigos do PNE, vocês vão ver que ele não fala mais em educação pública, mas sim em educação gratuita. Que existe uma diferença, né? Não precisa saber, não ter grandes conhecimentos na área para saber a diferença. Né? Então, se a Croton oferece vagas gratuitas com bolsa do ProUni, aquilo ali poderia ser considerado pela legislação que foi aprovada como educação pública. Então, receber dinheiro público ainda mais. Aqui só para mostrar como também a educação básica passa a fazer parte disso num mesmo bloco, né? Não há mais tanto uma separação entre eles. Esses grandes grupos se tornam grandes o suficiente para atuar em várias frentes. É um pouco essa mudança que caracteriza o grupo Croton ao se tornar Cogna, criando braços. Um braço da educação básica, um braço do superior e 2 braços paralelos que são de venda de serviços e assessorias e por aí vai. Então, esse aqui, 2017, né? E essa aqui, só para não perder o exemplo inicial, quando a Croton anunciou. Isso aqui foi logo depois do CAD ter barrado a fusão com a Estácio. Então, as ações da Croton tinham subido lá, eles tinham distribuído dividendos a rodo, né? Também está nos dados anteriores ali, depois vocês podem ver. E não deu certo a fusão, mas assim que eles anunciaram essa fusão, as ações voltaram a subir. Claro, né? Era o futuro, aquilo ali era o futuro do setor privado no Brasil. Esse aqui é interessante. Eu vou gastar um pouquinho mais do meu tempo final aqui. Que vai surgindo também eu chamei de casta, aí, por falta de um nome mais rigoroso, né, de gestores desses negócios cuja diferenciação entre negócios educacionais e negócios financeiros é cada vez mais difícil de fazer. Né? Então vejam esse exemplo aqui. Ó.
Grupo Ânima foi um dos últimos a abrir ações na Bolsa daqueles 4 ali, né? Foi em 2013. Então, aqui em 2012, uma notícia de abril, anunciava-se a sua associação ao Grupo BR Educacional. Não sei se vocês conhecem esse grupo, já ouviram falar. Então, olha quem é o BR Educacional. Composto por investidores nacionais, gestão do BR Investimentos, fundado pelo economista Paulo Guedes. Mas é coincidência, viu? O resto... E que era também um dos fundadores de uma escola privada conhecida, famosa, o IBMEC. Né? Enfim, aí tem toda uma falação dele ali, que educação é o futuro e tal, por aí vai. E aqui uma notícia desse ano, né, que agora eles descobriram que esses fundos estão todos eles com o pé na lama, com relação com os fundos das empresas estatais, enfim, tem aí uma... Eles estão sendo indiciados aí por uma série de irregularidades que foram feitas nesse período aí. Mas o que eu queria mostrar é só isso, que existe vai se formando, então, uma ação predatória e também que margeia o dentro e fora das instituições, né? Beirando ali a ilegalidade, coisa que também é fonte de negócios. Né? Ninguém mais sabe o... Deixa eu passar esse aqui, rápido. Então, o último ponto seria pensar um pouco essa dinâmica na medida em que ela impacta o ensino superior público. Né? Aquele que eu passei rápido, eles são só outros exemplos de financiarização a partir de fluxos regulares de fundo público, né? E o que está mais na onda agora é a reforma da Previdência. Quando você desloca uma parte dos ganhos potenciais previdenciários para uma lógica financeira, que é capitalizar a Previdência. Né? Mas isso já foi feito na reforma de 2003. Né? Quando você cria o teto do funcionalismo igual ao regime geral, o que acontece com aquela sobra? Todo aquele valor a mais em relação ao regime geral, que era do funcionalismo, ele é direcionado para fundos de previdência privada, né? Que funcionam como previdência privada, então vão render no mercado financeiro. Problema, talvez, grande dificuldade de pensar hoje em público e privado no ensino superior público é que hoje, na conjuntura que a gente vive, não tem mais nenhuma perspectiva de desenvolvimento nacional. Né? O tema da universidade pública, historicamente, estava vinculado com essas preocupações, né? Então, desenvolvimento, concordando ou não com os projetos desenvolvimentistas brasileiros, cheios de problemas e limitações, mas havia uma vinculação, havia uma expectativa, o papel a ser cumprido pela universidade, pela produção de ciência e tecnologia, pelo caráter público, etc., em relação ao desenvolvimento nacional. E agora? Onde que está essa questão? Né? Então, qual é a função... Qual o papel estratégico a ser cumprido pelas universidades hoje? E é lógico que a disputa pelo orçamento público, as decisões têm tudo a ver com isso. Né? Então, quando... eu ia explorar um pouquinho isso, mas a gente faz isso no debate. Se tem uma contradição ou não no governo Bolsonaro em relação a esse assunto. Porque, afinal de contas, se tem tanto interesse assim, na privatização da educação, por que eles... cortaram dinheiro público, enfim, depois, se vocês quiserem, a gente volta nesse tema aí. Então, as características hoje das políticas na universidade, né, eu coloquei aqui só alguns nomes que são característicos disso, internacionalização, essa coisa do inovacionismo como a razão de ser da produção científica e tecnológica hoje, o empreendedorismo, né, como mencionado aqui no início. O que isso tem a ver com... Qual é a função que está sendo cumprida pela universidade? Né? São perguntas que a gente tem que responder para poder dar conta disso que eu chamei aqui de uma privatização que não se observa mais apenas como uma fronteira entre uma linha reta, né, uma linha reta não, mas uma linha demarcada entre interesse público e interesse privado. Outro exemplo disso, né, que
as universidades absorveram demais, né, os critérios do privado no seu interior, né? Então, o produtivismo, essa ideia a gestão mista, né, critérios da empresa devem ser adotados porque melhora a eficiência, e assim vai, né, vários exemplos são possíveis, que, de muitas maneiras, por exemplo, estavam lá no marco da Ciência e Tecnologia 2016, que agora o Futuri se pretende regulamentar, né? Que são várias formas de privatizar, mesmo sem deixar de ser estatal. Então, você privatiza uma parte do nosso trabalho, dos professores em RD e DP, por exemplo, sem nem precisar deixar de ser RD e DP, né? É uma forma nova isso. Já existia antes? Marginalmente, talvez. Agora é legal, né? É aberto, é possível fazer em grande escala. O Futuri si mesmo quer, por exemplo, não tem aquela proposta de que os departamentos se tornem sociedades de propósito específico, né? Mini empresas, para poder empreender, buscar recursos, vender produtos, por aí vai. Então, o Futuri-se é como se fosse eu brinco, né, um pouco, se o Futuri-se é uma ameaça, ou é como se fosse um dique que quando se romper, vai jogar todo o lamaçal nas instituições, mas que está aprisionado em algum lugar, né? Como lá na imagem da barreira das barragens lá de Minas Gerais com os dejetos da mineração, né? Então, enfim, o desmonte da universidade pública, eu penso que ele tem que ser visto nessa dupla dimensão, né? Claro que existe uma ameaça de desconstruir, tirar conquistas, tirar direitos e por aí vai, mas também de aprofundamento, né? Essa dialética entre ameaça do que ainda não foi tirado, mas também de aprofundamento daquilo que já foi. E aqueles princípios básicos, né, que ainda povoam o nosso imaginário sobre a universidade pública, quanto deles ainda é garantido? Autonomia, indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, gratuidade, gestão democrática, os regimes de dedicação exclusiva, financiamento público para a educação pública, são todos princípios da Constituição de 88. Eles estão escritos lá até hoje, né? Continuam lá, valendo. Mas há toda uma mudança posterior a isso, que de alguma maneira bloqueia, né? Cria. Então, não precisa nem citar tantos exemplos que todo mundo conhece, né? Lei de responsabilidade fiscal, emenda constitucional 95, marco da ciência e tecnologia, e aí vai, tem vários exemplos. Então, eu queria só terminar com essa menção rápida, que é o Futuri-se, e aí a gente vai para o debate, que é o que acho que é mais rico, né, nesse momento. O Futuri-se é um aprofundamento disso. Eu brinco com o Dick, que se rompe, é uma provocação, né, para que a gente não se acomode na defesa do que tem hoje, porque eu acho que o único jeito de se defender de políticas como o Futuri-se, não é ainda para as estaduais, mas as mesmas políticas estão aí para nós também, né? Se a gente pensar em outro projeto de universidade também, né? Só defender o que tem aí não vai dar, porque a gente já está perdendo, né? Então, só para não esquecer de duas coisas, né? Que a nova versão, as novas versões do Futuri-se, a gente nunca sabe qual é a versão que está valendo, né? Mas já incorporaram, por exemplo, a questão das fundações, que num primeiro momento não aparecia, né, explicitamente, e a questão dos fundos patrimoniais, né? Não sei como é que está aqui na USP, a Unicamp já aprovou um fundo patrimonial, mas ninguém sabe ainda como vai ser, que é também uma forma de fazer com que a gestão do recurso público seja também tornada interesse econômico, né? O fundo patrimonial é isso, você reserva uma parte dele. Estou falando aqui independente da forma como ele é composto, né? Pode ser só dinheiro privado. Tem aquele sonho de que as empresas vão doar muito dinheiro para pesquisa no Brasil e tal. Mas digamos que eles resolvam fazer um fundo com parte do dinheiro público que entra nas instituições. Aí é isso, é jogar a gestão desse recurso numa lógica financeira, né, de coisa. E tem a PEC 24, que é aquela que quer retirar tudo que é recurso extra-orçamentário do teto de gastos, né? Da emenda 95. Também é um perigo. O que isso significa? Que as instituições vão ser
instadas quer ter mais autonomia financeira, então aumente a proporção de recursos extra-orçamentários que você tem. O que significa isso? O bom e velho se abrir para as fontes, diversificar as fontes de recursos, né? Então, enfim, era um pouco esse o recado inicial aí. Espero que vocês façam várias questões para a gente poder dialogar mais aí sobre esses assuntos. Obrigado. Bom, pegando aqui o gancho da fala do Lalo, tem muitas coisas que ele falou que eu queria comentar, mas vou puxar começar pelo principal, que é, a partir do que ele falou, pensar a USP e como é que a USP está inserida nisso. Porque eu acho que essa ideia, né, que o público e privado como uma fronteira, de um lado está o público, do lado está o privado, de fato isso desmoronou, para o lado do público, não para o lado do privado, né? E a gente tem hoje cada vez mais o avanço dos interesses privados por dentro da universidade pública, né? Então, eu queria contar um caos aqui, vamos dizer, né, que é a gestão Zago na USP. A gestão Zago, nesse sentido, né, a gestão anterior da reitoria, né, o Zago, que era, inclusive, aqui de Ribeirão, é um divisor de águas, no nosso entendimento, desse processo. Não que não existissem interesses privados por dentro da universidade antes, mas o Zago vai ser um salto de qualidade nesse processo, né? Aproveitando a situação de dificuldade econômica da universidade, né, ele vai acabar construindo um projeto, né, que foi organizado numa consultoria, que era a famosa consultoria McKinsey, né, que era um projeto secreto que foi revelado, graças, inclusive, a uma denúncia anônima que a DUSP recebeu e divulgou. Então, a gente tinha uma consultoria americana que foi contratada, eu vou simplificar a história, mas foi contratada para fazer um projeto que virou o projeto USP do Futuro. E, obviamente, que o que está em jogo nesse projeto do USP do Futuro, né, no final, aparecem aquelas palavras, um pouco como o Lalo também falou, que é empreendedorismo, startups, captação de recursos, inovação, mercado, etc. E tal. E, agora, o sintomático, né, o caos aí dessa história toda é o seguinte: quem era responsável pelo projeto USP do Futuro, pela empresa McKinsey, pela consultoria McKinsey, era uma senhora que chamava Patrícia Ellen. O responsável da USP no projeto era o professor Sakamoto, aqui de Ribeirão Preto também. Muito bem. Onde é que está a Patrícia Ellen e o professor Sakamoto hoje? A Patrícia Ellen é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Dória. E o professor Sakamoto é o subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Dória. Então, o projeto, ela que era uma assessora, digamos, de um projeto da universidade, agora ela é a superiora da universidade, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Dória herdou a velha Secretaria de Ciência e Tecnologia que as universidades estão vinculadas. Portanto, hoje, a ex-assessora do projeto USP do Futuro é a nossa superiora. E ainda, quem é o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? O senhor Tiago Leporassi, que era o chefe de gabinete jurídico da gestão da reitoria da USP na gestão passada e no começo da gestão atual. Quer dizer, a gente tem o projeto do USP do Futuro no governo do Estado. E o governo do Estado que fala o quê? Empreendedorismo, startups, inovação, etc. Quer dizer, caiu como uma luva. Então, ainda que seja positivo os posicionamentos da atual reitoria da USP em relação ao governo Bolsonaro, né? A gente teve a reunião dos ex-ministros do Meio Ambiente na sala do Conselho Universitário, os ex-ministros da Educação foi na sala do Conselho Universitário, tem vários posicionamentos importantes, inclusive, né? Mas, vamos dizer assim, a reitoria ela se afasta desse discurso mais reacionário do governo Bolsonaro.
mas, por outro lado, ela se afina com o Dória no discurso, né, do empreendedorismo. E é um pouco a lógica seguinte, né, pegando pelos salários, por exemplo, os salários dos docentes não serão melhores do que os atuais. Então, se você quer ganhar mais, né, vire-se, vá fazer vá captar recursos, cursos pagos, como é que fala? Consultorias, né? Ou agora, com a regulamentação do Marco de Ciência e Tecnologia e com a reforma do Estatuto Docente do final do ano, né? Hoje, um docente, um funcionário também, mas um docente pode montar uma empresa de inovação tecnológica, né, em que ele é o dono. O que ele faz um convênio com uma outra empresa privada para gestar gestão de um projeto de pesquisa, e ele vai ser o gestor do laboratório da USP, né, e que a USP entra nessa parceria aí toda, né, não tem nenhuma exigência de um retorno financeiro para a universidade. Né. Aí a possibilidade é assim, se o professor fica ainda em dedicação exclusiva, ou se ele pede afastamento, mas, de qualquer forma, ele continua gerindo o laboratório da universidade. Isso causou tal impacto que até a Globo, né, procurou a DUSP, eu acabei dando uma declaração sobre isso para a Globo. Até a Globo achou um pouco estranho essa história de agora um professor criar uma empresa privada e gerir o laboratório num projeto com uma outra empresa. Né? E isso vai... Depois tem um outro problema, né, que vão se criando coisas dentro da universidade. Né? Claro, as velhas fundações, que já existem há muito tempo, mas que continuam. Né? A DUSP publicou um grande material, a DUSP, né, sobre uma reunião das universidades com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Em que as fundações foram lá, assim, para discutir um novo marco de ciência e tecnologia, né, e estavam assim, exultantes, né, eufóricas. O próprio Tribunal de Contas do Estado, que, vamos dizer assim, não chega a ser exatamente nenhuma instituição revolucionária, falou, olha, também vocês estão exagerando, não é bem assim. Né? E no fundo, né, o que você tem aí essa situação as fundações começam a gerir cada vez mais recursos. Né? E o que vai criando uma espécie de círculo vicioso, né, que é, se você quer receber mais, participe das fundações. Né? Então, por exemplo, criam situações... A gente vai tendo uma quebra na universidade. A Faculdade de Medicina de São Paulo tem uma Fundação Faculdade de Medicina, que paga uma bolsa de produtividade para todos os docentes da Faculdade de Medicina, que é maior que a bolsa do CNPq, e não tem nem disputa. Qualquer docente em dedicação exclusiva ganha essa bolsa. A FIP, né, a Fundação da Economia da FEA de São Paulo, paga, segundo me falaram, de 5 a 10 mil reais por um artigo publicado numa revista A1. Então, enquanto uma parte dos docentes da universidade tem que pagar para conseguir publicar, uma parte recebe para publicar. Enquanto uma parte luta para conseguir entrar lá na Bolsa Produtividade do CNPq, uma outra parte tem uma Bolsa Produtividade própria. Né? E, claro, escorado nas fundações privadas. E aí, para ainda terminar um pouco essa história da USP, então, bom, tem um outro dado também que é muito interessante dessa força que essas... Claro, não é a Croton, né? Obviamente que as fundações não são a Croton, ainda que elas talvez sonhem com isso, né, em algum momento. Mas um departamento da Exalc, um dado que a gente estava recolhendo agora recentemente, um departamento da Exalc tem, nos cursos diretamente ligados ao departamento, 400 alunos. Mas tem 14 mil alunos
de MBA. Né? 400 para 14 mil. Né? Quer dizer, esse departamento ele cuida do curso ou ele cuida do MBA? E gerou, ano passado, 42 milhões de reais. Obviamente, não foi para a universidade esses 42 milhões de reais. Né? Então, a gente tem essa situação e a continuidade desse processo, por exemplo, está na avaliação docente, porque, no nosso entendimento, a avaliação docente que está em curso na USP hoje vai, em primeiro lugar, criar uma hierarquia na universidade, um pouco no molde do que a CAPES faz com os programas de pós, para saber para onde vão os recursos, inclusive as vagas de professores. E, obviamente, que as áreas, né, de interesse, nós sabemos quais vão ser. Né? São as áreas que têm essa relação mais direta com o mercado. Né? Então, se começou a criar uma situação, por exemplo, no final da gestão Zago, e agora se repete na gestão do Varran, que parte dos docentes, ou melhor, parte das vagas para os novos docentes estão sendo, não é o critério a falta de docentes. Não, a USP, a gente sabe, a gente perdeu 700 professores desde a gestão do Zago, temos 700 professores a menos. Mas a ideia é o seguinte, que as unidades ou as áreas que têm CEPIDs, Embrapi, esses grandes projetos é que recebem os docentes novos. Né? Então, a parte dos claros já da gestão Zago e uma parte dos claros da gestão atual foram para essas unidades. Então, cria uma espécie de círculo, vamos dizer, ou virtuoso para quem está, né, né, que você ganha um edital que te permite um novo ganho e um outro ganho. E quem perdeu o primeiro vai perder o segundo, vai perder o terceiro. Então, enquanto algumas unidades têm muita perda de professores, se dá um extra para uma unidade, porque ela tem um grande projeto. Né? E aí tem uma grande disputa, né, obviamente, por esses projetos. Então, a gente acha que, vamos dizer assim, tem uma pressão, claro, dos interesses privados dentro da universidade, né? A ideia, principalmente essa ideia da captação de recursos, né? Então, a minha sensação é que daqui a alguns anos a gente não vai ser avaliado pelos papers, mas vai ser avaliado quantos reais o professor trouxe para o departamento. Já começou a aparecer esse discurso. A gente já viu parecer de relatório, né, dos professores em estágio probatório aparecendo esse tipo de comentário. Mas o professor não capta recursos para o departamento. Né? Então, cada vez mais isso vai estar colocado para a USP. Queria só falar algumas coisas bem rápidas sobre a fala do Lalo. Eu acho que tem uma disputa pela educação, tanto como um negócio, como também a disputa ideológica. A gente tem grandes grupos empresariais voltados para a educação, seja diretamente e indiretamente. Tem uma série de fundações, né, do que a gente pode chamar mesmo de grande burguesia, né, gente que tem bilhões. Né, porque a grande burguesia é quase uma ficção assim, estatística, porque assim, né, quantas pessoas têm 1 bilhão de reais? Não é um negócio que se conta, né, em dezenas, talvez, do país. Né? Às vezes a gente acha que o sujeito tem 1 milhão, perto disso aí é da pequena burguesia. Né? Então, agora, esses grandes grupos estão com fundações privadas, né? Gente ligada a Itaú, né? O pessoal da Lehman, etc. Então, tem uma disputa pela educação, como negócio e como projeto também. Né? E de fato, tem essa coisa do discurso empresarial. Eu lembro quando eu dava aula no Estado de São Paulo, na década de 90, na rede pública, já começou a aparecer assim, a clientela. Como assim clientela? Clientela os alunos. Como assim clientela? Quando a gente começa a chamar os alunos de clientela, você vê que a coisa está caminhando para um quadro perigoso. E o que acontecia? Eu conheci algumas figuras que saíram, que eram diretores de escola do Estado, depois foram
mas também tinham suas escolas privadas e foram saindo do Estado depois, eles conheciam onde estavam os projetos que davam dinheiro. Na época era o EJA, então eles faziam os projetos com as prefeituras. Né? Então tinha um grupo, né, que, no fundo, deve ser aí o baixo clero um pouco dessa turma aí, que é gente que conhece os meandros da educação e sabe as leis, acompanha e sabe onde dá para ganhar dinheiro. Explorando, claro, o dinheiro do público, não é? Então tinha uma série de projetos, né, que estavam colocados. E eu vou contar mais duas coisas que eu acho também curiosas, né, porque a fala do Lalo me lembrou. Em 2004, 2005, eu fui para o Conselho Universitário da USP, eu era representante da pós-graduação. Né? E o primeiro conselho que eu fui, chegou um processo de validação de um diploma de pós num curso de ensino à distância de uma universidade americana. Muito bem. Era, assim, um negócio, um escândalo. Né? Eles tinham uma orientadora no Brasil, né, que orientava de medicina à história, de engenharia a, sei lá, letras. Tinha, sei lá, eu não me lembro, dezenas de doutores com 2 artigos publicados. Aí eu fui estudar o caso. Né? Claro, porque não podia ser um orientador americano, porque tinha que ser alguém que falasse português, porque, obviamente, que para pegar um público que estava querendo fazer ensino à distância, né, tinha que ser alguém que pudesse falar em português. Então, então o sujeito estava recorrendo porque a USP não tinha aceito a validação do diploma dele. Agora, aí ele, então tinha anexou um monte de documentos. Aí tinha uns documentos que eram assim, interessantíssimos. Quem é que justificava, né, a universidade, essa universidade americana? O Partido Republicano de Miami. Tinha lá uma carta do Partido Republicano de Miami falando da lisura da universidade. E o que me lembrou um pouco aqui também da discussão, além do ensino à distância, é que essa universidade, a cada 2, 3 anos, mudava de lugar nos Estados Unidos, mudava de nome, mudava de lugar, mudava de foco. Depois ela abandonou o Brasil porque começou a ter essa rejeição. Foi para o Oriente Médio, sei lá, foi investir em outros mercados. Né? Mas tem esse setor que está disposto a explorar grandes negócios. E o ensino à distância é um dos grandes negócios que estão colocados. E o outro que eu também, assim, por um acaso, muito tempo atrás, isso aí, nem me lembro que ano que era, eu fui na Uninove, isso aí deve ser 90 e pouquinho, né? Eu fazia movimento estudantil, fui parar na Uninove, porque a gente foi montar um centro acadêmico na Uninove. A Uninove, isso é começo da década de 90, era uma casa grande, numa travessa da Guilherme Gotti, em São Paulo, na Vila Maria. Entendeu? Era uma coisa totalmente, como é que fala? Caseira, né? Caseira. Era um negócio assim... Qualquer escola assim, média de São Paulo era muito melhor que aquela estrutura. Né? E aquilo era a Uninove. Né? E depois virou o que a gente sabe que virou. Quer dizer, também é um pouco para... Não é só a Croton, também tem outros caminhos, né, de grandes... Claro, nem todo mundo consegue, mas tem alguns. Né? Então, a fala do Lalo foi me lembrando esses episódios aí, então um pouco que eu queria contar. Então, já falei muito. Mas, só para terminar mesmo, eu acho agora, a barragem é uma boa metáfora, a barragem das mineradoras, porque isso aí uma hora vai explodir. Né? E, obviamente, que nós vamos ficar com o custo, né, de limpar e de resolver toda essa porcaria. Porque a gente tem uma gestão hoje do grande, esses gestores do capital, no fundo eles estão preocupados com eles, não tem mais o velho capitão da indústria que tinha ainda se a empresa fosse à falência, era capaz de ele se matar. Esse pessoal, se a empresa for à falência, o dinheiro dele já está lá no exterior. Para lembrar última coisa mesmo, prometo, o governo do Obama, né,
quando eles fizeram aquele aporte do governo americano para salvar as empresas na crise, o governo Obama teve que colocar que as empresas que recebessem aporte do governo, se pagassem bônus para os seus executivos, iam pagar 100% de imposto de renda naquele bônus, porque os caras estavam pegando os aportes do governo para salvar as empresas para pagar as suas aposentadorias. O cara que quebrou o Banco da Escócia tinha 1 milhão de libras de aposentadoria vitalícia. Então, no fundo, esse pessoal é isso, eles vão... É a Vale, é a Crota, etc. Eles vão quebrar tudo, mas o dinheiro deles eles vão ter. Bom, era isso que eu queria falar, então a gente pode abrir agora para o público. A gente não tem muita gente, mas a gente está gravando, então... Primeiro, agradecer muito, né? Acho que a apresentação extremamente didática, né, do Lalo, os comentários do Rodrigo. Acho que duas questões, né? Os temas são todos... A primeira é assim, quer dizer, esse modelo realmente que a gente tem visto, de concentração, né? E que não, a dúvida minha é se a gente não está gerando uma bolha, né? Porque, quer dizer, a dependência do FIES é tão grande, né, como você mostrou, quer dizer, e o FIES, o que acontece? Ele não está sendo, porque a lógica de um sistema de financiamento é que ele seja financiado, né? Quer dizer, aqueles que se formam vão pagar, né? Só que, quer dizer, a inadimplência já está mais de 50%, né? E ele já é o nosso, acho que, quarto sistema de financiamento, né? O Creduc, que foi o último, ele faliu com, acho que, 90% de inadimplência, e era muito menos dinheiro. Quer dizer, então, num certo sentido, se não está desorganizando o próprio mercado privado, né? Você visita, às vezes, algumas instituições privadas, né? Por exemplo, as PUCs, né? Instituições não lucrativas, que tinham uma história, né? Com seus problemas, mas um certo compromisso com programas de pós-graduação, etc. Quer dizer, elas não podem se beneficiar do ProUni como as outras se beneficiam, porque o benefício é menor, porque elas já não pagam imposto, então elas não ganham muito com o ProUni. Elas são menos ágeis, né? A gente estava pesquisando uma aqui em Ribeirão Preto, famosa, a Uniesp, né? Que virou Universidade do Brasil, né? E o reitor está preso, né? Que eles fizeram uma propaganda que, assim, faça o FIES que nós pagamos, né? Só que tinha cláusula de pé de página. Então, as pessoas acreditaram, né? Só que o financiamento foi o nome dos estudantes. Aí, a hora que se formaram, né, receberam a conta do FIES e foram na instituição falou, não, você não cumpriu a cláusula XYZ. E são centenas de ações hoje na justiça. Então, assim, a pergunta é se esse sistema não vai arrebentar logo, né? Porque esse capital especulativo que veio, ele vai embora, né? Como disse o Rodrigo. Agora, os prédios estão aí, quer dizer, um pouco... E a outra pergunta, na verdade, são duas, né? Quer dizer, uma é que você explicasse um pouco essa ideia de fundo patrimonial imobiliário, né? Porque quando a gente lê o Futurice, eles dizem que você pode pegar o patrimônio imóvel da instituição. Então, quer dizer, o que é isso? É pegar um pedaço do campus aqui, por exemplo, e permitir um prédio? Eu queria entender um pouco o que seria, né, esse... Porque a única coisa que a gente vê com muita força no Futurice é essa questão do... Quer dizer, o que as instituições têm realmente. Para o mercado não tem muito o que vender, né? Mas essa questão do patrimônio imobiliário, imagine aqui esse campus, né? Então, não sei, eu sei que é da área de economia, e não sei se dá para comparar, porque eu acho que o USP e o Unicamp têm modelos distintos de fundação, posso estar enganado. Quer dizer, a Unicamp é uma fundação só, é FUNCAMP. Então, digamos o seguinte, você tem um mínimo de controle no que é gerado do ponto de vista, né, não sei se é bom ou ruim o controle, mas, quer dizer, você tem... A USP não, né? Quer dizer, a USP nós temos uma fundação da USP, que acho que gera pouca grana, e temos, eu diria quase, aqui tem a fé, eu sei que tem um professor que tem uma fundação. Não, mas um docente é uma fundação,
né, que tem prédio próprio, fora dessa, não precisa usar nem o campo, só para ter uma ideia do volume de dinheiro que nós estamos falando. Então, assim, eu não sei, quer dizer, que parece que é mais a cara do Futurice, né? Quer dizer, cada um se vire, porque parece que o modelo da Unicamp tem um pouco de ética, pelo menos, né? Quer dizer, a universidade gera dinheiro, então esse dinheiro fica na universidade. Esse modelo, uma pessoa, um departamento, uma fundação, na verdade, você arrebenta qualquer, é como se uma fábrica de automóveis, né? Cada departamento da fábrica fizesse um bico por fora, né? Quer dizer, quebraria a fábrica, né? Não sei, são coisas aí que na tua fala. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Uma questão que eu queria fazer é nessa linha mesmo do Zé. Eu me lembro, alguns anos atrás, o Romualdo Portela, da Faculdade de Educação, dizia que algumas instituições praticavam dumping contra as outras, abaixando artificialmente as mensalidades para quebrar a concorrência. E conseguiram. E agora, recentemente, eu vi que matrículas do ensino presencial estão migrando para o ensino à distância, provocando conflitos dentro do capital. Né? Hein? Concorrência, acirrando a concorrência dentro do próprio capital. Né? Então, acho que essa é uma questão interessante para vocês comentarem. E aí, só dando um exemplo em cima do que o Rodrigo falou, para lembrar que faz parte do Conselho Consultivo da USP a senhora Neca Setúbal, que, por acaso, é irmã do Roberto Setúbal, que, por acaso, é um dos financiadores do projeto McKinsey. Tudo isso, claro, aconteceu por coincidência. Então, depois que tudo isso aconteceu por coincidência, ela se tornou membro do Conselho Consultivo da USP. Só um exemplo do que foi falado. Mas alguém gostaria de fazer uma resposta e depois a gente abre de novo? Bom, vamos lá. Eu vou fugir de umas aí que vocês me pegaram, não. Mas é legal porque são perguntas que também me ajudam aqui a voltar um pouquinho à parte que eu passei batido, que era lançando aquela ideia. Será que tem uma contradição nesse governo atual? Porque tem algumas coisas esquisitas aí que vem acontecendo, né? Por exemplo, o ministro já falou, não dou mais dinheiro não venham me pedir mais dinheiro que não tem, né? Falou para as privadas. Mas será que é isso mesmo, né? Então, tem algumas outras sinalizações que o Ministério também vem dando que ajudam a gente a pensar um pouco isso. Né? Eu tinha feito aqui um esqueminha rápido, né, por exemplo, o Weintraub falou na possibilidade de autorregulação do setor. Né? Não sei se vocês se atentaram a esse detalhe. Assim, apesar de que o setor privado já é autorregulado, né? Bastante, não tem muito controle. No Brasil não se faz muito controle sobre o ensino superior privado, para não falar do exemplo aí que o Rodrigo deu dos MBAs, isso aí, então, é terra de ninguém, né? Terra de negócios mesmo. Outra parte do ensino privado absolutamente sem controle é ensino à distância. Então, acho que faz todo sentido essa talvez seja uma das reações dos movimentos contrários a que o setor privado está fazendo para se desviar aí da crise. Né? Então, diminui o FIES, diminui o ProUni, a crise está batendo, as pessoas não estão mais tendo como pagar a mensalidade. Então, me parece que tem aí um conjunto de estratégias que eles vêm adotando e uma delas é, por exemplo, essa migração de matrículas. Tem um bichinho aqui me atormentando. De matrículas para o EAD, né, que a gente sabe que é mais barato, dá para fazer de forma mais massiva, dá para introduzir outros mecanismos como eles dizem, de eficiência do ensino, etc. É uma área quase sem regulamento, sem controle no Brasil. Tem também os financiamentos próprios, né, as linhas de financiamento próprios, aí talvez uma área mais arriscada para as instituições, mas certamente eles conseguem filtrar um pouco o público, né? Eles sabem para quem eles vão financiar esse tipo de
Não vão financiar para todo mundo, para aquela pessoa que eles acham que não vão pagar depois, né? Então, o MEC, o INEP começou a divulgar agora, recentemente, isso para mim foi uma surpresa, que eles estão divulgando agora naquelas sinopses estatísticas, né? Eu vi isso, o de 2018 tem. Eu não conferi as anteriores se eles atualizaram, mas arriscaria dizer que não. Tem lá, alunos FIES, X, alunos ProUni, Y, alunos com financiamento próprio das instituições, Z. Esses dados eram uma coisa que nunca se viu antes, né? Não dá para saber a fidedignidade desses dados, mas é um número assustador, assim, de a quantidade de alunos do setor privado que tem algum tipo de financiamento, qualquer, né? Não necessariamente do setor público. Enfim, é algo a ser melhor estudado aí também, né? Outra coisa que essa junção com a educação básica também cria novas possibilidades, né? Pensando, por exemplo, agora na reforma do ensino médio. Essas instituições aí estão se preparando há algum tempo, mas agora de forma massiva, né? A Croton é só um exemplo disso, para se apropriar dessa brecha aí que foi dada com o novo ensino médio, entre aspas, o novo, né? Quem que vai oferecer os itinerários profissionalizantes lá, por exemplo? Né? Já está dito que vai ser o privado. Agora, eles vão brigar provavelmente aí com aquele setor mais tradicional, sistema S, e é dinheiro, né? Isso é muito dinheiro que está em jogo aí. Enfim, acho que são várias maneiras aí de formas de reação que ajudam a pensar um pouco essa questão que o Zé fez, né? Eu tenho lido algumas coisas de pessoas que defendem essa ideia de que tem uma bolha mesmo, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Que aquele endividamento lá de estar em 1 trilhão, 600 bilhões de dólares. Então, para nós, se for converter em reais, dá um valor astronômico, né? Ultrapassa o PIB brasileiro. Eu acho que sim, tá? A tendência é essa, né? Mas ainda talvez infelizmente tenha muita margem, uma certa gordura para queimar aí em termos de endividamento. O que eu ia falar? Só a vinculação uma coisa que é importante pensar também, sem fugir aqui, mas já volto nisso, que é a vinculação do Futuris com a reforma administrativa, né, que está anunciada aí agora pelo governo, né? O que vai ser isso, né? Como é que vai se articular toda essa política, ainda especulando sobre as contradições ou não do governo Bolsonaro, com, por exemplo, a possibilidade de acabar com a vinculação constitucional de recursos, né? Porque parece contradição, mas, gente, estou tirando o FIES aqui agora, mas depois vem mais por outros caminhos. Então, são os grupos que se diversificaram tanto que certamente eles estão de olho aí no financiamento da educação como um todo e não mais segmentado por educação básica e superior. Zé, eu não vou falar muito sobre o fundo patrimonial aí, porque toda essa parte jurídica, coisa aí, são uma praia que eu não tô inteirado, não, a ponto de responder a questão que você fez. Mas o que tem no futuro, isso é isso aí mesmo, né? A possibilidade de gerir privadamente a estrutura das instituições, né? Que vai desde vender o nome do auditório, né? os naming rights, até a gestão mesmo de laboratórios, prédios. A questão é, alguém vai querer gerir um prédio de aulas? Acho que não, mas talvez o laboratório nacional de luz síncrotron, lá em Campinas, talvez seja mais interessante. Então, aí vai depender um pouco dessa dinâmica aí, como ela vai acontecer. Certamente vai ser uma gestão junto, né? O Estado garantindo a rentabilidade e o privado só colhendo os frutos. A FUNCAMP tem um esquema de gestão que tudo passa pela FUNCAMP, né? Então não sei se eles lá atrás já tinham pensado assim de forma meio inovadora, né, para usar um termo que se gosta muito, do modelo de fundações, mas o fato é que a FUNCAMP movimenta uma dinheirama. Agora não vou falar um número aqui exato, porque já não estou atualizado, mas a última vez que eu vi era 300 milhões, uma coisa assim,
uma fatia grande comparado com o orçamento total da Unicamp. E eles estão fazendo de tudo agora, né? que é desde prestar serviços para gerir recursos públicos. Então, tudo que entra de recurso extra-orçamentário na universidade tem que passar pela FUNCAMP. É obrigatório, né? E você pode também, por exemplo, você faz um evento. Então, você vai cobrar uma taxa de inscrição no evento. Você pode ou não fazer um convênio com a FUNCAMP, né? Se você fizer, ela vai cobrar uma taxa grandinha, se eu não me engano é 25%. Não é taxa, né? Isso é roubo. Mas, enfim, é venda casada isso aí, né? E aí oferece a infraestrutura, os funcionários, o sistema e por aí vai. E eles estão fazendo então tem desde essas coisas mais comuns já, agora a FUNCAMP está fazendo até broches, vendendo camisetas da Unicamp, né? Isso é uma coisa meio... Não sei se isso é rentável, mas enfim, né? A pessoa quer levar uma recordação, né? Vai lá na FUNCAMP, pode comprar já uma camiseta, um adesivo do... Algumas pessoas dizem que tem uma questão simbólica aí, né? A pessoa veste a camisa, mas enfim. Uma questão empresarial, né? O broche, a caneta. Tem umas canetas, sabe aquelas que a gente só olha, mas nunca compra? Umas canetas sofisticadas, assim, canecas e por aí vai. Mas o Zé já, no fim, a sua pergunta já responde, né? Acho que tem mesmo... O que eu só acho que seria importante é... Eu não conheço, né? Pode ser ignorância minha. Não sei se alguém já estudou a FUNCAMP e a sua forma de atuação. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas é um tema interessante aí para entender, né? Como é que é essa vinculação. E a FUNCAMP está fora, mas dentro da Unicamp, né? Não sei se todo mundo aqui conhece ou já foram lá no campus. A entrada dela é por dentro do campus, mas eles dizem que o terreno não é da Unicamp, né? Tem hotel, tem restaurante, tem um monte de coisa. Bom, acho que eu comentei um pouco o que o Pedro falou, né, da migração, acho que faz parte dessas estratégias aí. Eu acho que as fundações privadas dentro da universidade, né, elas, em parte, em alguns casos, vêm com o discurso de facilitar porque o serviço público seria engessado, né? Então, só que isso acaba sendo uma justificativa para criar todo um processo, né, que, no final das contas, as fundações estão gerindo dinheiro público. Porque o grande recurso que entra nas fundações, né, pode ser que tenha exceções, mas são recursos públicos, né? Então, a Fundação da Medicina, que vai gerir o Hospital das Clínicas, vai receber o dinheiro do SUS e dos planos privados. Aí, no caso, entra o dinheiro dos planos privados também. Mas imagina o que é o dinheiro do SUS para o Hospital das Clínicas da USP, né? Então, quem que gere isso? É a Fundação, né? E com toda uma liberdade de ação, né? Daí, inclusive, os entraves com o Tribunal de Contas, né, que volta e meia ocorre. A CPI das universidades, no quesito fundações, né, na primeira versão do relatório da CPI, propôs que a USP só tivesse uma fundação, né? Vamos aguardar para ver o relatório final. O que, no mínimo, seria curioso, porque isso provocaria uma explosão, né? Agora, muitas fundações também, né, acabam usando o nome da universidade para... Né, a FIP, se não me engano, chegou uma época que eles acho que ainda é isso, eles abriram um curso de graduação, né? Então, assim, a Fundação de Apoio passa a concorrer com a universidade. Eles próprios têm um curso de graduação na área que eles, né, estão ligados, né? Então, acho que o problema das fundações é que elas acabam criando, né, um celeiro para esses interesses, e isso vai, né, provocando tudo isso. O fundo patrimonial, na verdade, quem tem falado muito sobre isso é o professor Otaviano Helene.
né, do Instituto de Física, né, eu participei com ele de alguns debates que ele contou essa história do fundo patrimonial, e eu não tenho como relembrar todos os argumentos que ele coloca, mas no fundo é o seguinte: existe uma espécie de lorota, vamos dizer assim, né, que se pega as grandes universidades americanas, grandes não no tamanho, não é? Mas aquelas universidades famosas dos Estados Unidos, que têm um fundo patrimonial expressivo, e fala assim, bom, então todas têm que fazer isso. Mas as universidades, nem as universidades públicas americanas, que são grandes, têm isso, e nem a maioria, e, obviamente a maioria das privadas também não tem. Então, é um modelo que está inspirado num outro projeto. Inclusive porque as grandes, né, ou as famosas, talvez melhor que grandes, porque são universidades pequenas, né, a Harvard, Princeton, etc., são universidades de 5, 10, 15 mil alunos, né, não tem 100 mil alunos. E são universidades, né, que, no final, é para formar a camada, como é que fala, de gestão dos Estados Unidos. Aquilo é um projeto estratégico de formação de quadros, não é, para os Estados Unidos. Não é a Universidade da Califórnia, que tem, sei lá, 200, 300 mil alunos no sistema, né, público da Califórnia. Então, se vende esse discurso do futuro, esse que aparece também na CPI, vem de uma ideia de um projeto que não é o nosso. Né? E depois com umas coisas assim. Então tinha um deputado lá na Assembleia, que eu participei de uma mesa com ele, ele queria que a gente cobrasse estacionamento da universidade. Né? Então é aquela coisa, se a universidade for cobrar o estacionamento, primeiro você tem que montar um aparato para cobrar o estacionamento, certo? Você não vai, né? Então você vai ter um gasto para cobrar o estacionamento, e qual que é o recurso que aquilo vai gerar? Aquilo ali vai compensar o quê? Né? Então, no fundo, esse discurso do fundo patrimonial, ele está baseado em como é que fala? Em achismos. As pessoas não têm a menor noção, né? Inclusive a CPI, né, na Lesp, né, na Assembleia Legislativa, é o melhor exemplo do total desconhecimento sobre a universidade. Né? Os deputados estão lá e não estão interessados também em aprender, eles não sabem a diferença entre o que é uma iniciação científica e um pós-doutorado. Né? O nosso pró-reitor de pesquisa, né, fez uma bela fala na CPI, ninguém escutou, não tinha nem os deputados, acho que tinha um deputado ou dois presentes, né, e eles só estavam preocupados com o discurso de gênero, sei lá, com o marxismo cultural, onde é que estava, como é que fala, a mamadeira de piroca, sei lá, qualquer coisa assim, né, porque eles só estão preocupados com isso, eles não sabem nada do que é a universidade. E ainda sobre, agora mudando de assunto para o ensino à distância, né, e para a universidade privada, né, eu não sou especialista, estou longe de acompanhar isso, mas me parece o seguinte, que pode ser que tenha quebras, mas depois se recriam novas universidades, porque no fundo existe um espaço, hoje existe o problema da meritocracia está ligado à construção desse ensino privado enorme. Então a pessoa, para ser funcionário do telemarketing, ele tem que estar no mínimo cursando um nível superior. Não é? Então você cria uma situação em que a gente tem, né, em São Paulo pelo menos, uma infinidade de gente nos serviços com nível superior ou cursando o nível superior, que teoricamente nem teriam necessidade disso. Né? Então existe um espaço enorme, né? Esse grupo, vamos dizer, agora a gente tem mais entrada, né, como o Lalo estava mostrando, mais entrada no ensino superior do que saída do ensino médio, porque tinha uma sobra, né, de milhões e milhões de pessoas que não tinham feito ensino médio no Brasil. O Brasil né, tem um número de gente no com ensino superior muito pequeno. Então existia um saldo, né, e aí se vende a ilusão. Olha, você tem um mau emprego porque você não tem ensino superior. Aí você faz ensino superior. Não, mas você precisa de uma MBA, você precisa de um curso de pós, você precisa de uma especialização.
Então, o sujeito ele está sempre, como é que fala, sendo exprimido, né, pelo ensino privado, né, correndo atrás para tentar se manter competitivo ou uma ilusão de uma certa competição. Né? E que, na verdade, a gente sabe que o ensino à distância de qualidade é caríssimo. Né? O que se oferece, na verdade, não é isso. Se oferece um ensino à distância barato, de má qualidade, né? E que só as grandes universidades podem fazer, porque não tem como você montar um sistema de ensino à distância para uma universidade de uma cidadezinha. Né? Aquilo só tem lógica numa escala enorme. Bom, vamos fazer mais uma rodada aqui de perguntas. É só para pedir para o professor comentar. Eu acho que em cima, a partir da pergunta do Zé, tu colocaste que tem, tá, não, tudo bem, a bolha, mas ainda tem muita gordura para queimar. Né? Que eu acho que, não sei se foi o que motivou a pergunta do Zé também, mas tem o fator teto dos gastos. Né? Tu colocaste ali, acho que quando chegou ao máximo, era 14 bilhões, né? 14 ou 16, o orçamento do FIES, né? 18. E na perspectiva, eu acho que teve uma palestra do próprio Zé, acho que quando estava se debatendo o teto dos gastos, ele vai comprimindo, né, a sobra orçamentária para além dos gastos obrigatórios. Então, acho que se esse fator não acelera, caso não passe uma medida como o Paulo Guedes quer, de desvinculação total da receita, se isso não aceleraria uma bolha no sistema desse direcionamento de recurso público, né, para a iniciativa privada no ensino superior. Porque eu não sei se o Zé tem esses dados de cabeça, mas eu acho que era coisa de 2022 já alcançava, né, os gastos obrigatórios. 2021, 2022, os gastos obrigatórios já alcançariam o teto. Né. É só esse... Pegando a carona, quer dizer, se o teto dos gastos, né, quer dizer, que na verdade são 20 anos, quer dizer, parece que o próprio mercado já percebeu que ele está inviabilizando, porque, como você disse, o mercado precisa do Estado. Né? Quer dizer, como o teto já foi, na prática, atingido, quer dizer, o Brasil já não vai cumprir a tal da regra de ouro, né? Quer dizer, nesse orçamento, eles têm que pedir mais. Então, assim... Quer dizer, é impressionante que você aprovou colocou na Constituição uma emenda de 20 anos, né, que, em tese, os próprios interessados, né, que seria o próprio mercado, estão contra. Então, não sei se é algo que você refletiu, né, reforçando um pouco isso. Né. Agora foi, acho que era mal contado. Nós vamos sortear depois, viu? Quem vai perguntar, você já tem que ir pensando e formulando uma... Vai que cai, né? Não. Deixa eu fazer um comentário para não esquecer. Coisas interessantes que aconteceram, né? No mês passado, a FAPESP soltou um estudo, né? Uma matéria, né, na revista, que tinha uns dados interessantes sobre as universidades. Né? Eles estavam querendo comparar custo. E aí fizeram o USP, Unesp, Unicamp, comparando com essas grandes pequenas instituições internacionais, são as mais bem posicionadas nos rankings e tal. E o que é interessante desses dados que eles fizeram, compararam, é a diferença abissal que existe, porque falam que a gente gasta muito, né, aqui. Então, se vocês forem olhar lá Harvard e similares, vocês vão ver é uma coisa gigantesca, é inimaginável a quantidade de recursos que essas instituições têm. Mas aí é como disse o Rodrigo, ali o caráter estratégico deles ainda está mantido, pelo menos nessas instituições. Né? Outra coisa, eu esqueci de eu ia fazer também essa piadinha, a Unicamp também tem uma faculdade privada dentro dos seus domínios. Né? Mas essa eu falo e saio correndo, que dá rolo.
Mas está lá, né? A porta é por dentro. Usa segurança, iluminação, vias... Cofacamp, que o nome é parecido, inclusive, né? Funcamp, Facamp, enfim. Eu acho que é isso aí mesmo. A questão de fundo é... Como é que é seu nome? Estevão. A questão é essa aí mesmo. Os caras já estão... Porque, assim, aparentemente... A grande demanda de fundo na emenda constitucional 95 é o pagamento da dívida, né? É a questão financeira. Isso foi preservado, isso estava intocado. Só que não é só, há outros interesses, né, em meio aí os setores dominantes que não passam só pela rentabilidade financeira. Então, acho que essa discussão aí da PEC 24 já faz parte disso, né? Veja, parece que ela só diz respeito às públicas, tirar das federais, o que for extra-orçamentário não entra no cálculo do teto, mas de onde vai vir para quem vai vir esse extra-orçamentário? Quem vai gerir isso? Será que a Croton, por exemplo, está se preparando quando cria um braço específico só para vender serviços de ensino superior para o público e para o privado? Já está pensando nesse tipo de vinculação, né? Porque, afinal de contas, se tiver que disputar o orçamento minguando com as públicas, eles sabem que não vão conseguir. Porque vai ter vai cortar a gente, vai mandar embora, é um rolo muito maior, né? Agora, se uma parte for sair da conta do teto, mas tem que ser extra, então, estou me apresentando, né, para disputar esse filão. Eu acho que passa por aí mesmo. Ou seja, uma forma de burlar a regra que eles próprios criaram, mas em benefício deles mesmos, né, sem a ilusão de que isso vai abrir aí muitas brechas para... mas isso é o que está dado agora, né? O Zé falou bem. Pode ser que daqui a 5 anos eles queiram arrebentar logo o teto, porque vai virar um imbróglio, né? E a gente sabe bem como funciona a crise. Em geral, se resolve com gasto público, né? Pelo menos tem sido assim historicamente. E com destruição também. Podemos ter um pouco dos dois, aí, se vocês quiserem um pouco de tragédia, né? Enfim, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o problema que está colocado no atual contexto do governo Bolsonaro é que o governo Bolsonaro ele junta assim, um setor reacionário numa aliança com o setor ultraliberal. Né? E como eu não lembro as palavras exatas, mas no fundo é o seguinte: então o nosso digníssimo presidente fica preocupado com as coisas que ele costuma falar, que eu não vou reproduzir aqui, e as coisas importantes ele deixa na mão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes está topando o acordo, deixa lá o presidente com as confusões, né, ideológicas, e ele vai organizar o processo de destruição do Estado brasileiro. No fundo, é isso que está em jogo. É um processo de desmontagem do Estado brasileiro, né, favorecendo, né, assim, ampliando um processo que estava em curso, inclusive nos estados. Por exemplo, se a gente pegar a quantidade de isenção fiscal que o governo do Estado de São Paulo dá, e que, obviamente, tira dinheiro do serviço público com isso, é enorme. Né? Inclusive, às vezes, a gente nem sabe qual é o tamanho da isenção. Você pega lá o relatório da isenção fiscal aqui no Estado de São Paulo, está lá, para Ambev, né, para cervejas. A isenção fiscal está lá, sigilo, sob sigilo. Nós nem sabemos quanto é o negócio. Né? Então, tem um processo de desmonte do Estado, né? Ataque ao servidor público, né? A campanha contra o servidor público que está em curso hoje no Brasil, que sempre teve um pouco esse discurso, mas agora numa escala ampliada, contra as universidades públicas, coisa que a gente nunca viu um ataque como esse da CPI, do ponto de vista ideológico, né? A CPI da LESP. Né? O próprio governo Dória teria pedido, segundo os reitores, para a base da LESP tentar civilizar um pouco a CPI, né? Para a gente ver o nível do discurso que estava sendo, do ataque que estava sendo feito dentro da contra a universidade na CPI. E que, obviamente, ele não conseguiu,
Se é que ele tentou, não sei. Mas, enfim. Então, a gente tem um processo de desmonte do Estado brasileiro, com uma política de isenção fiscal, não é? Desmonte do aparato de cobrança. Então, a gente tem isenção fiscal, tem a corrupção, tem como é que fala? As dívidas que não são pagas, tem toda uma política, né, de favorecimento dos grandes interesses econômicos, né, se rolam as dívidas, não pagam, depois vai para a justiça, depois vem uma anistia, depois parcela, mas não paga, e continua girando, né, etc. e tal. Então tem um desmonte do Estado. Quem é que vai pagar a conta? Claro, é o serviço público. Né, então é isso que está colocado. Né? Então, num certo sentido, teria... Aí talvez a contradição, como o setor público, como o setor privado no Brasil sempre cresceu articulado ao Estado, a destruição do Estado, até que ponto não vai ser também a destruição dessa articulação histórica do Brasil entre o público e o privado. Né? E aí, sabe-se lá o que vai sair. Vai sair o Chile, talvez, não sei. Né? Porque, no fundo, é um pouco esse processo que está em curso, né? Me parece. Né? Num nível, né, que, obviamente, os governos anteriores, quer dizer, não tinham essa política, mesmo os tucanos não tinham uma política tão ofensiva, me parece, de destruição do Estado. Bom, está aberto aqui para eu também... Boa noite, meu nome é Yuna. A gente vem entendendo que essas questões vêm sendo tecidas há muito tempo e que de 2, 3 anos para cá que desencadearam todo esse processo claro de privatização e desmonte. E aí, pensando nessa questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Univesp, que é a primeira universidade pública 100% virtual aqui no estado de São Paulo, a gente vê todo esse investimento, que não deixa de ser um desmonte também, principalmente das licenciaturas presenciais. E uma outra questão também é, por exemplo, a reestruturação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras daqui, né, em 3 institutos. Então, a gente vê também, não deixa de entender que é um desmonte da universidade, precarizando as áreas menos produtivas no entendimento da educação como mercadoria. E aí eu queria ouvir de vocês, para ter um alento assim, de quais os caminhos possíveis, né? Assim, o que a gente pode fazer ainda para isso, porque vem como um rolo compressor. A sensação é que é um rolo e que vai passar e esmagar tudo, e se existe alguma possibilidade, pelo menos quando a gente... É óbvio que todo mundo que está aqui está na luta, resiste de alguma forma, e que, quando a história passar, a gente sabe, pelo menos, de que lado nós estamos, apesar dela não ser mais contada. Mas, se existe algum caminho alternativo, alguns espaços que a gente pode tentar disputar a narrativa, mesmo dentro da universidade, porque é uma disputa e um poder hegemônico que tem aqui, que já está inserindo na universidade, né? Então, o que ainda é possível fazer diante desse contexto? Essa é a pergunta mais complicada de todas, né? O que fazer? Deixa eu aproveitar, então. Você usa uma expressão, você falou, a Univesp é a primeira pública 100% EAD, né? Eu ia comentar isso, depois acabei esquecendo, tinha anotado aqui numa das questões anteriores, que também essa foi uma mudança importante, a possibilidade de ter o ensino 100% à distância também é uma coisa recente, que deu uma turbinada no crescimento aí das matrículas do ensino privado à distância. Até porque matrícula à distância é uma coisa meio complicada, né? Meio estranha, né? Assim, não é, está ou não está. Talvez eles daqui a pouco até inventem uma nova forma de contabilizar isso, porque é uma lógica diferente, né? Ainda mais quando é 100%
à distância. Mas, enfim, era só para não perder esse gancho. Tem diretrizes novas, né, tanto para extensão, para o EAD, são coisas muito recentes também, que a gente ainda nem, nessa avalanche de mudanças aí do governo atual, imagino aqui que vocês estão, assim como eu, não conseguindo dar conta de se atualizar sempre, né? Eu mesmo ainda nem vi as versões aí do 2 e 3 do Futurice, já estão circulando, a gente não sabe se vazou, se não vazou, se é de propósito, né? O fato é que a gente tem dificuldade de se apropriar disso tudo. Eu acho que um pouco que... deixa eu dar Fefeleste para o Rodrigo falar, porque aí o Zé estava me contando um pouco disso hoje, mas é o que eu sei, é o que ele me contou hoje. Mas eu acho que, primeiro, assim, né, não podemos desanimar pelo fato de que a força contra a qual a gente está lutando é maior que a nossa, né? Essa é uma questão importante. Porque nessa conjuntura atual, parece que não há muita alternativa senão de resistência, né? Então, né, e aí a dificuldade também é maior, porque na hora da resistência, a gente quer se agarrar em alguma coisa, né? E aí tem projetos também sendo disputados nesse... Qual é essa coisa a qual nós vamos nos agarrar? Eu tenho usado uma imagem... Vocês viram que eu gosto de imagens, né? Eu tenho usado uma imagem assim, em debates, em aula, para pensar um pouco isso, que eu falo que a educação brasileira está entre dois saudosismos, né? Tem aquele saudosismo da Constituição de 88, toda uma geração que lutou contra a ditadura, que tinha um projeto de afirmação, digamos assim, de quase um estado de bem-estar social brasileiro, que não aconteceu, mas que ganha uma estrutura jurídica formal razoável, né, com a Constituição de 88. Tem toda uma geração que ainda pensa conforme esses marcos, né? Esse seria o primeiro saudosismo, o menos pior deles. O outro é pior, que é um saudosismo em relação ao período recente, que é o período pré-impeachment. Porque assim, vamos voltar ali, estava bom. Olha o que a gente perdeu depois disso. Essa disputa, eu acho que nos coloca num impasse, né? Que a gente não sabe com quem a gente está... Aquela imagem com quem a gente vai dar, para quem a gente vai dar as mãos, né? Não vejo como sair desse impasse nessa disputa. Então tem uma coisa aí para ser resolvida antes, eu acho. E nesse ponto a minha visão é bem cética, né? Então isso traz mais desânimo quando eu respondo essa pergunta, porque não parece que há uma resolução rápida e no horizonte curto aí para essa disputa, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a resistência, sim, no curto prazo, no imediato, e ela passa por essa... eu vou me trair aqui, eu acho que, como princípio, como parâmetro inicial, a gente pode até manter aqueles da Constituição de 88, a defesa da autonomia, da gratuidade, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e por aí vai. Financiamento público para a educação pública, são marcos bastante razoáveis para a conjuntura atual, né? A pergunta e o plano B, né? A gente tem ou não tem, né? Que aí sim um projeto alternativo de construção, porque essa universidade ela tem que se transformar para se manter como instituição pública. Eu tenho visto dessa maneira, assim. Agora, isso não é uma fórmula pronta, então se você me perguntar, mas qual a transformação? Aí eu falo, a gente vai ter que construir junto, né, coletivamente isso. Coisas pequenas a gente pode fazer agora. Por exemplo, brigar contra os cursos pagos, brigar contra essa lógica predatória do produtivismo acadêmico. Isso tudo, para mim, é muito razoável. Não tem nada de grande dificuldade de fazer isso. Porque é isso que desmobiliza uma parte da nossa comunidade universitária e fora da universidade contra essas questões mais importantes, né? Uma vez dentro da lógica produtivista, a pessoa começa a pensar de outra maneira. Não vê mais os mesmos problemas, né? Não nos vê mais todos como iguais. Então, eu acho que isso são coisas simples. Uma hora vamos deixar estourar primeiro, né? Adoecimento, gente se matando, um querendo passar a perna no outro. Imagina isso vinculado numa forma piorada, né? Que seria... Porque disputa por recursos já tem, né?
já foram citados vários casos aqui, né? Os editais, os bons arrecadadores de recursos externos, né? Agora, imagina isso elevado, como esse ministério quer fazer, esse ministro, elevado até a condição básica, né? Que é, por exemplo, começar a diferenciar o salário base. Não é isso que é a reforma administrativa? Reduzir o salário inicial para que apenas aqueles mais aptos a captar recursos, a mostrar produtividade, retornos, consigam alcançar patamares mais elevados de salário no funcionalismo público. Imagine isso, se a gente já está mal com o produtivismo hoje, com a competitividade, imagina chegar nesse nível. Então, contra isso, né, acho que é fácil de... e no médio e longo prazo é construir outros projetos de universidade, mas aí eles certamente vão passar... Aí aquela pergunta que eu lancei ali, meio... Pergunta não. Não, tinha uma pergunta também, mas aquela questão geral da relação entre universidade e desenvolvimento, né? Qual é o país que a gente quer construir? Qual é o projeto de... não vou falar que é nacional, porque aí tem gente que vai brigar, isso é do passado, da modernidade. Não importa, mas qual é a universidade que a gente quer construir, né? Sem responder isso aí, não tem como lutar por ela, né? Ou então a gente faz uma luta genérica, abraça o prédio do CNPq, né? Faz aquela... A gente fica só no simbólico, né? Deixa eu só falar um último comentário provocativo também. Vocês viram que a Unicamp fez aquela assembleia, né? Show, midiática, com drone, filmando, né? Aquilo tudo parece uma grande mobilização em defesa da universidade pública e tal. Mas é uma grande farsa, né? Sejamos honestos, né? Tudo combinado, pauta definida, a assembleia não decide nada, né? Tá tudo combinado o que pode e o que não pode ser falado. Aí vai um funcionário terceirizado, faz uma fala e é demitido no dia seguinte. Então, essa é um pouco a ilustração do que foi dos limites do simbolismo como única estratégia de luta, né? Eu não consigo ver que a gente vai barrar, por exemplo, os cortes que estão sendo feitos na CAPES e no CNPq abraçando o prédio. Pode ser algo a mais, né? Aquilo que mobiliza pessoas que não têm uma sensibilidade mais acurada para os problemas que estão acontecendo, mas não é a única estratégia, não pode ser, né? Então, eu acho que o meu que fazer não é otimista nesse sentido, mas não é não existe o que fazer. Existe e a gente tem que construir, né? Tenta pegar as várias questões. Eu acho que assim, o processo que a gente está vivendo hoje na universidade pública, vamos dizer assim, a universidade pública hoje assim, aquele pegar o trem no fim da tarde na estação. Então, assim, a USP, a gente tem 700 professores a menos, num processo que até o fim da gestão do Varran vão ser 1.000 professores a menos, ou seja, de 6.000 e pouco, nós já estamos em 5.400. Esse é o nosso cálculo. Final da gestão do Varran, 1.000 professores a menos. O que ele está contratando não repõe as aposentadorias previstas, não estou nem falando do que já se perdeu. Fora as exonerações. Então, tem uma pressão enorme. Por que tem exoneração e, inclusive, aposentadoria antes da hora? Porque as pessoas estão cansadas e tem uma disputa enorme. Então, tem menos professor, precisa cumprir todas essas cargas de trabalho. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Alguém vai ter que dar mais aula, vai ter mais gente na turma, etc. Depois, a CAPES. Pressiona os programas de pós. O que acontece? O professor novo não entra na pós, porque ele não tem produção. Em área de laboratório, quem não tem aluno de pós também não vai ter produção. Então, ele fica bloqueado o ingresso na pós. E quando chegar a avaliação do estágio probatório dele, o que vai acontecer? Não é? Então, começa uma pressão enorme. Não é? Como é que o professor... Não quero generalizar, mas em muitas áreas de laboratório, o que acontece? Tem uma equipe trabalhando, tem a pós-graduação, então precisa aumentar a produção, tem que aumentar a produção da pós-graduação. Agora tem a tentativa de botar os pós-docs para dar aula. Então tem uma luta de todos contra todos dentro da universidade, geracional entre os docentes, com pressão em cima
dos pós-graduandos, dos pós-docs, dos graduandos, etc. Essa é a situação que a gente vive, né? O que a gente está tentando fazer, claro, é que as pessoas parem de brigar, né, com o colega de gabinete e comecem a cobrar as coisas. Acho que existe, né, da Univesp, é um tema que a gente precisa estudar melhor. Isso é uma coisa que a DUSP gostaria de estudar melhor. Eu já faço prometo que futuramente a gente vai responder melhor isso. Mas a sensação que tem é que também é um projeto, um arremedo de projeto, pelo que eu vi né? Então, assim, eles convidam os professores, você se dispõe, eles vão lá e filmam a sua aula. Bom, mas isso não é ensino à distância, desculpa, isso aí é qualquer coisa, né? Depois, qual que é a relação do professor depois com aquele conteúdo? Nenhuma, pelo que me consta. Então, é um tema que a gente precisa aprofundar, né? Aqui da Faculdade de Filosofia, eu não tenho os dados para poder opinar exatamente. Acho que a gente não tem, assim, não deveria ter nenhum problema, nem com unificações, nem com fusões, assim, nem com divisões, nem com fusões. Acho que depende da discussão acadêmica que é feita. O grande problema da USP, me parece, é que esses processos, muitas vezes, não sei se é o caso, muitas vezes são feitos em discussões, vamos dizer assim, nos bastidores, e vem à luz e aprovado num toque de caixa. O curso de medicina que foi criado na Faculdade de Odonto de Bauru era um velho projeto. Em dado momento, tem uma reunião do Zago, que era o reitor, com a professora Maria Aparecida, diretora da FOB, acho que o Pedro Tobias, que era deputado estadual, e o secretário de Estado da Saúde, que depois virou reitor. Como é que ele chamava, Pedro? Isso. Muito bem. Tem essa reunião. Logo em seguida, assim, coisa de dias, aparece um projeto na comissão de graduação, vou tentar não usar siglas aqui, tem um público variado, na comissão de graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru. Muito bem. Então, ele tinha que passar em todas as instâncias da universidade, até o conselho universitário, para aprovar o curso. Esse processo todo foi feito em 12 dias corridos. Um projeto de criação de um curso de medicina que tinha 30 páginas, metade das páginas era a foto do prédio, o laudo do bombeiro, eram umas coisas assim ridículas, né? Não discutia o projeto da faculdade. Foi aprovado em 12 dias. Como é que se fazia? A Comissão de Orçamento e Patrimônio, a COP, fez uma reunião extraordinária para aprovar, né? A CAA passou a de referendo. A CAA é a Câmara de... Como é que fala? Currículo e avaliação e... Como é que chama? Currículo, não é? Como é que é? Enfim, é uma Câmara do Conselho Universitário. Currículo vestibular. O Bacará, que era o presidente da Câmara, né, ele deu um parecer de um dia para o outro. Então, você imagina como foi o processo. Você dá um parecer, você recebe o material, digamos, na manhã da quarta-feira, para criar um curso de medicina. Na quinta-feira, você já deu o parecer, não é? Quer dizer, eles aprovaram em 12 dias corridos. Então, eu acho que o grande problema da USP, né, é que, muitas vezes, todos esses processos eles são feitos, né, sem uma discussão, né, com a comunidade. Eu acho que eu acho que isso que é um problema. Então, espero que o projeto aqui seja discutido, né, e se avalie. Né? Hoje está em curso na universidade vários projetos parecidos. Tem um projeto de divisão da Exalc, né? Então tem vários projetos aí, né, nesse sentido. Como eu falei, nós não temos nada contra por princípio, né? Precisa ver os argumentos só, né? E por fim, a sua discussão sobre voltando ao problema, né, de como é que a gente, o que fazer, né? A pergunta clássica.
que fazer nessa situação. Eu tenho a impressão seguinte, né, nessa universidade que está todo mundo brigando com todo mundo, de maneira geral, acho que as pessoas têm clareza do projeto que está em curso. Não sei se tem algum setor na universidade pública que defende ainda. Tudo bem, tem um setor muito marginal que defende o Bolsonaro, que defende essa política. Me parece assim, sempre tem aí um setor meio cínico, sei lá, que possa defender, mas me parece muito marginal. A gente tem acompanhado. A gente tem que lembrar o seguinte: hoje, o Bresser Pereira é oposição e está organizando um projeto de oposição ao governo Bolsonaro. Está fazendo seminários, etc. O Bresser Pereira, para quem não lembra, foi o ministro do Fernando Henrique da desmontagem do serviço público. Hoje ele está numa das alas de oposição ao governo Bolsonaro. E até positivamente, vamos dizer assim. Então, esse é o quadro. Então, eu acho que na universidade existe essa análise. O que eu quero dizer com isso, assim, a gente precisa disputar no sentido de convencer as pessoas que o governo está atacando a universidade. Me parece que não existe esse debate. Não tem um setor que vai defender o governo. Pode defender o governo assim, por outros interesses, mas falar que é bom para a universidade pública o projeto, eu não sei se existe esse setor, me parece muito marginal. Então, acho que a maioria da universidade tem clareza. Agora, se a maioria da universidade tem clareza, por que ela não se mobiliza para defender a universidade? Aí eu acho que eu vou falar uma coisa que eu não, pensando aqui alguns dias, eu não falei, acho que eu nunca falei isso em público, mas eu tenho a impressão seguinte, que a vitória do governo Bolsonaro para a universidade é um fenômeno que a gente não conseguiu compreender. Assim, é quase assim, como é que fala, fazer uma coisa da minha área, um pouco como aquelas sociedades, colombianas na América, e de repente cai assim uma invasão de espanhóis ou de portugueses. É um negócio assim que a gente ainda não conseguiu acreditar. Então, me parece que tem uma espécie assim de... a gente sentiu essa derrota, e ainda não conseguiu elaborar para poder reagir. É uma espécie de como é que fala? Uma desmoralização. Como é que a gente permitiu, vamos dizer assim, como é que a gente permitiu que surgisse isso? Bom, então eu queria concluir, e agradecer a presença de todos.